pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu criei esse canal para compartilhar com vocês as minhas experiências, as nossas experiências da minha família morando aqui na França. Bom, eu me chamo Mayara Nogueira, esse é meu marido Ricardo e hoje a gente vai continuar um assunto aqui que eu já comentei num vídeo anterior sobre os prós e contras de morar aqui na França. Eu gravei o vídeo na minha visão e hoje o meu marido ele vai falar um pouquinho desses prós e contras de morar aqui na visão dele, que a gente acabou tendo um pouquinho de diferenças nisso. Bom, vamos lá então? Primeira questão então, amor, que você acha, a gente vai começar pelos prós ou pelos contras? Sim, então a gente vai começar pelos prós, então. Tá, então o primeiro pró, na visão dele, é a questão do trabalho, né? Foi o principal motivo da gente ter vindo pra cá, foi a oportunidade de emprego, uma proposta pra gente mudar pra França, mas no geral, eu acho que o trabalho pra mim foi uma oportunidade de poder aproveitar um pouco da minha formação acadêmica, né? O doutorado, pós-doutorado na área de física, então a gente sabe que no Brasil é muito difícil de ter, pelo menos grandes empresas com um foco na parte de inovação, de pesquisa, então aqui eu tive essa oportunidade e estar, como consequência disso, em contato com pessoas aí com nível bastante alto, né, de formação, com bastante conhecimento, aprender bastante, então está sendo um aprendizado muito grande eu poder ali refinar, né, poder afiar meu conhecimento na área e também poder usar aquilo para o qual me dediquei tanto tempo, né, tantos anos, né? Porque apesar de eu não estar totalmente fora da área, eu estou usando ali o conhecimento que eu tive, mas dentro de um outro escopo, dentro de um outro tópico, e agora eu poder voltar a isso está sendo muito bom. E o pessoal também está muito preocupado com ter o tempo de lazer dele, o tempo livre deles. Então aqui, como a Era comentou, a gente tem tem muito mais dias de férias, né? Um menor tempo de carga de trabalho. Então a gente consegue aproveitar mais com a família, aproveitar para fazer outras coisas, né? Não só ter o trabalho como 100% da vida nossa, né? Sim, então isso você concorda comigo, na questão da qualidade de vida, é um pró aí bem legal, né? Sim, então resumindo, né, o trabalho, tanto do ponto de vista de oportunidade, de você se desenvolver, ir para áreas que no Brasil, outros países, geralmente você não tem muita oportunidade, e também de você ter esse balanço de qualidade de vida. Eu acho que o segundo ponto de pró, né, a questão de segurança, como você comentou também no seu vídeo, né? Não, a questão da segurança eu não falei, realmente. Mas a questão de segurança, acho que aqui é muito diferente e até às vezes a gente fica meio paranoico porque a gente morava em São Paulo, né? São Paulo com muita insegurança, tem que tomar cuidado para onde você vai com as ruas, conhecer bem onde você está andando. Aqui a gente sente que a gente está muito mais seguro, é claro que a gente não fica dando bobeira, né? Mas a gente sente que um ambiente assim, a gente nunca viu nada acontecer de assalto. A gente já ouviu falar, né, por exemplo, de quebrar um vidro do carro para pegar a bolsa. Isso aqui acontece pelo que a gente vê, pelo grupo do WhatsApp, mas a gente nunca presenciou. Mas crimes hediondos ou crimes mais sérios, assim como a gente vê no Brasil, assalto à mão armada. Aqui é muito mais assalto, homicídio aqui, ainda mais na região que a gente tá, né, que tá um pouco fora de Lyon. É basicamente uma vida assim bem sossegada, né? Então quando a gente tem uma filha pequena, a gente se preocupa muito com isso. A gente sabe que a gente vê muitas crianças indo sozinhas para a escola, muito novas. Então assim, a gente sente que a gente está num ambiente bem seguro, né? Sim, só para exemplificar um pouquinho dessa questão da segurança, esses dias a gente foi na farmácia comprar um remédio para nossa filha e já era umas 6, 7 horas da noite, já estava bem escuro aqui. E ele entrou na farmácia, eu acabei ficando no carro com a minha filha, só como ela tava chorando, né, amor, que eu até comentei com você, eu acabei saindo do carro e fui dar uma volta, assim, na rua. E, gente, sério, você sente uma segurança tão estranha, assim, é tão diferente do Brasil, que você fala, naquele dia eu parei e falei, não, realmente, aqui você se sente muito seguro, sabe? É um negócio, assim, que você sente, é diferente. E aí, então, indo pro terceiro ponto, que é o ponto de educação,
Eu acho que uma coisa também que me chamou bastante atenção aqui é que justamente por esse motivo de a educação gratuita, de qualidade, ser disponibilizada do início ao fim na jornada, né, de educação, desde do pré até a faculdade, é muito importante porque você democratiza essa oportunidade para as pessoas, e aqui eu vejo também que as pessoas dão muito valor para a formação, né? Se você foi atrás de você fazer um mestrado, um doutorado, no Brasil eu não via que davam muito valor para isso, né? Aqui, inclusive, até, por exemplo, geralmente para você ter um cargo de diretor, ainda mais na parte técnica, exige-se que você tenha uma formação de doutorado, uma formação estricto sensu, né? Sim. Não um MBA, nada assim. Algo bem diferente no Brasil, né? Que a gente não estava muito acostumado. Sempre tem um ou outro, mas você via, por exemplo, diretores só com a faculdade, né? Sim, aqui você vê que o pessoal realmente valoriza você se dedicar anos e anos para um tema específico, se tornar um especialista naquilo, né? Mas fora isso, no dia a dia, independente da situação social ou profissão das pessoas, a gente vê que as pessoas têm uma cultura muito mais rica, né? Então, por exemplo, Então, esse é o quarto ponto, a questão da cultura. Não, acho que da educação ainda. Na educação. A educação é a questão do pessoal ter ali uma capacidade maior de argumentação. Não é à toa que aqui na França tem tantos protestos, as pessoas não deixam os políticos fazerem... O pessoal se envolve mais na política, entende melhor o que está acontecendo. Isso é algo bom. Eu acho que é uma consequência dessa educação boa, né? Nas pessoas. O pessoal tem um pensamento crítico muito mais ali desenvolvido, eu sinto, né? Isso do geral. É claro que, dizendo... como consequência de as pessoas terem mais acesso a uma educação de qualidade, mas, por exemplo, às vezes eu já me peguei conversando com pessoas, de repente, na farmácia ou sobre temas, coisas de cultura, assim, por exemplo, sobre livros, sobre literatura, sobre música. Então, assim, eu vejo o pessoal muito mais envolvido, por exemplo, na minha percepção, pelo menos aqui, a gente pode estar errado, mas dentro de onde a gente está aqui, a gente vê muito mais como uma pessoa, por exemplo, tocar um instrumento, uma pessoa, você encontrar pessoas com livro no metrô, enfim. Então, acho que esse é o terceiro ponto, né? A questão de educação. E isso também envolve as pessoas terem mais simancol, que a gente fala, né? Então, na vida como sociedade. Então, as pessoas, elas sabem, por exemplo, eu não vou ocupar aquela vaga de carro torta porque outra pessoa não vai poder estacionar. Eu vou... enfim, eu não vou pegar tudo isso aqui que está gratuito porque vai faltar para outras pessoas. Então, eu vejo que tem essa visão maior de sociedade. Tem também essa questão das pessoas poderem ali... por exemplo, no Brasil, uma coisa que me incomodava muito era você tá no metrô, a pessoa vai liga um rádio, liga um som no seu ouvido. Nossa, sim. Pessoas, enfim... Aqui é muito difícil, a gente nunca viu, né? No metrô e no trem, enfim, no ônibus, as pessoas com um rádio alto e tocando sentar no fone de ouvido, né? Eu acho que vamos dizer, a mensagem no final é que as pessoas respeitam o seu espaço, né? Respeitam a sua individualidade e seu espaço, e você... Sim, as pessoas têm uma visão de sociedade, acho que mais... melhor, né? Vamos dizer. Fora isso, também, ainda dentro dessa questão, né, de educação, acho que um ponto importante é que, pra mim, chamou bastante atenção é que, por exemplo, quando você liga as rádios, eu escuto bastante rádio quando eu vou no caminho pro trabalho, você tem uma diversidade muito grande, né? No Brasil, era pagode, pop, sertanejo. Né? E eu, por exemplo, eu não gosto de nenhum desses gêneros, eu ficava totalmente fora disso. E aqui eu vejo, por exemplo, tem rádio de música clássica, só tocando música clássica. Tem rádio de jazz. Então, assim, eu vejo que tem uma diversidade muito maior e cultural, né? Agora vamos para os pontos negativos, então, né? Vamos lá, para os contras, então. Eu acho que o principal ponto negativo que a gente enfrentou aqui e está enfrentando ainda na França é a questão de burocracia, né? Então,
tudo que a gente tem que fazer aqui geralmente é muito mais trabalhoso do que no Brasil. Por exemplo, isso começou desde quando a gente estava se preparando no Brasil mesmo, né, amor? Para poder vir para cá, até conseguir, enfim, toda a documentação, né? Sim, então, por exemplo, uma questão, a gente pode depois fazer um vídeo, vocês podem comentar aí. Se vocês querem um vídeo só sobre isso, como que foi esse processo, se você está pensando em vir para cá, deixa aí nos comentários. Sim, mas assim, durante a mudança, uma das coisas que a gente teve muita dificuldade é, por exemplo, alugar uma casa aqui. Então, para alugar uma casa aqui, você tem que ter uma documentação, você tem que ter uma análise de imposto de renda dos anos passados, para a gente também conseguir uma creche para nossa filha. E tudo é documento físico que você tem que mandar, as coisas não são digitalizadas, então assim... Sim, aqui eles usam muito os correios, gente, sim, eles são bem ultrapassados nesse ponto, para tudo é correios, carta. O pessoal ainda gosta de papel, gosta muito de papel, mandam carta, usam muito carta e, além disso, tudo que você vai conseguir do governo, vai definir, de repente, uma conta, qualquer coisa que você vai... de qualquer serviço, vamos dizer, serviço de utilidade que você precisa de muito documento. Então a burocracia aqui é gigante. E demora bastante. Então, por exemplo, a gente tem a nossa filha na creche, várias coisas que a gente tenta ver como é que funciona o auxílio do governo, porque eles têm bastante auxílio de muitas coisas, por exemplo, Maiara vendo agora também auxílio para a partir de curso de alocação, no trabalho novo, tudo, eles têm todo esse suporte, mas é muito burocrático e bem lento. Então esse demora bastante. Ponto negativo. Vindo para cá, tenham paciência. Ou seja, primeira questão, burocracia. Vocês vão precisar de muita paciência para isso. Sim. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto, eu acho que a questão de diferenças culturais, né? Falei um pouco de educação, de sociedade ali, mas acho que tem umas diferenças culturais que para nós brasileiros deve quando você chega que você sente, tipo, bem assim, é um baque. É um desafio grande, assim, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe aqui é que, talvez eu vi um pouco isso no Rio de Janeiro, mas não via isso em São Paulo, né? De jeito nenhum. As pessoas simplesmente param o carro em um lugar aleatório, na calçada ou no meio da rua, para fazer uma entrega, para fazer alguma coisa. Então a pessoa simplesmente para o carro, põe no pisca-alerta e é isso. Ela acha que o fato de você ligar o pisca-alerta, pronto, tá tudo certo. E aí, às vezes, por exemplo, tem ruas que a gente tava aqui, só tinha uma via, totalmente apertada, totalmente... enfim, e a gente não conseguia passar, às vezes, porque a pessoa parou o carro ali. E você tem que ficar esperando, às vezes você tem que ir pra via contrária, gera um trânsito... É um caos, assim, e as pessoas aqui parece que não se importam com isso, isso é bem normal, né? Comentando eles. Já em trânsito, né? Não sei se tá muito relacionado, mas eles também são muito estressados no trânsito, né? O que eles têm um ponto de vista, assim, de visão da sociedade e tudo, mas parece que quando eles pegam no volante, as coisas se complicam, assim. É algo também bem ruim, assim. Talvez... as pessoas não têm muito paciência, assim, por exemplo, se às vezes você quer tá estacionando o carro, o pessoal buzina, o pessoal vai logo, assim, o pessoal é muito impaciente com o trânsito. Eu senti várias vezes, presenciei e vivi situações de estresse do trânsito, assim, de pessoa até parecia que ia se pegar, sair na porrada, né? Aí, outra coisa também que o pessoal que vem pra cá, que não fala francês, vai ter um pouco de paciência. Geralmente as pessoas vêm aqui, turistas, vêm falando inglês, né? É que os franceses, eles têm, a gente pode até comentar isso dentro de educação, eles têm cursos de várias línguas, desde o primário, né? Eu não sei se para as pessoas mais antigas a escola já era assim, mas eles têm, por exemplo, várias línguas. Tem inglês, geralmente espanhol, alemão, italiano, eles podem escolher ali entre 3 línguas. Então, mesmo as pessoas mais antigas, eles arranham um pouco de inglês, eu sinto, né? E pessoas mais novas com certeza falam inglês, porque tiveram ali isso bem, uma formação boa, né? Mas as pessoas não querem falar. As pessoas, elas têm orgulho de falar francês e elas sentem que se você vir pro país delas, você tem que falar francês. Então, sim, a gente sente que às vezes as pessoas, elas falam inglês,
Mas a gente tem que forçar muito tentar falar em francês, não conseguir passar a mensagem, e aí sim elas falam, tá bom, eu vou falar em inglês para te ajudar. Então, esse é um ponto também que eu comentei no meu outro vídeo, aprenda o idioma, se você tá querendo vir para cá, né? Porque eles realmente não gostam de não falar francês, tem que ser tudo em francês. Quando você fala em francês, a receptividade é muito maior, eles tentam te ajudar, enfim. Mas aí outro ponto também de diferença cultural, e isso, só voltando nesse ponto, é comparado no Brasil. Se você vai no Brasil, um gringo, a pessoa tenta de qualquer jeito ali se adaptar, falar inglês ou fazer a pessoa, ajudar a pessoa. Sim, né? Isso é verdade. Aqui também, dentro disso ainda, um outro ponto que vale a pena comentar toda vez que vocês forem falar com alguém na rua, digam bonjour primeiro, ou bonsoir, dependendo do horário. A questão da educação, gente, eles são muito rigorosos com isso, sério. Se você entra... Você, né, por exemplo, né, amor, já passou por várias situações assim, chegar na loja... Conta a experiência, como é que foi? E principalmente o pessoal mais velho, o pessoal tem essa prática, eles levam muito a sério isso, na questão de educação, de você se apresentar primeiro. Então, por exemplo, eu cheguei numa loja de instrumentos, tinha uma pessoa antiga, né, bem velha ali, aí eu fui falar com a pessoa, eu cheguei assim, quando você tá... bem away, assim, com a cabeça quando você tá entretido ali, olhando as coisas, eu fui perguntar pra ele, você tem tal coisa? Ele falou, bonsoir, bonjour, né, falou bonjour. Aí eu falei, você tem tal coisa? Bonjour. Tipo assim, se você não me falar... não vou responder enquanto você não me falar bonjour. E aí eu me senti mal, porque realmente assim, eu deveria ter falado, chegar e falar bonjour e começar a conversar. Então desde aquele ponto, hoje sempre eu começo a conversa com bonjour e aí começa uma conversa, porque você tem que partir do pressuposto que todas as pessoas vão... Não todas, eu sei que não todas agora, mas assim... Todas as pessoas podem ter essa questão de levar muito a sério o bonjour e o vous, né? A gente fala não tutear. Então, em francês, quem está estudando francês sabe que você usa vous para pessoas que você acabou de conhecer. A forma de tratamento, né? Mas eles usam sempre mais formal do que se tratar por informal, né? Que seria o tu, né? Mas você chegar na pessoa e falar, já tutear, falar com a pessoa como tu, como se fosse uma pessoa conhecida, ela também pode achar muito ruim. Então são regras de etiqueta, aqui no geral, vamos resumir isso, regras de etiqueta o pessoal leva muito a sério aqui. Que eles são bem rigorosos. Então dentro ainda de diferenças culturais, eu acho que um problema que a gente sente aqui bastante é a falta de transparência na questão de regras de custos, por exemplo, de impostos. Então, por exemplo, até no trabalho, no salário, tudo, às vezes tem um monte de deduções, um monte de coisas assim que às vezes você sente que é aleatório, né? O que você está recebendo ou o que você está sendo taxado, né? A taxação, quando você chega aqui, ela fica variando muito, oscilando até ela se estabelecer, pelo que a gente tem conversado com o pessoal. Você ter muito claro quanto você vai gastar de imposto. A energia elétrica, por exemplo, eles cobram um valor sempre fixo anual e depois de um tempo, acho que de cada ano, eles recalculam tudo isso. Então, você paga alguns valores que não é exatamente o que você consumiu naquele momento. Então, te dá uma percepção de que as coisas não são claras. O quanto você tem de gasto, o quanto você paga. Às vezes a gente vai em consultas, algumas consultas eles cobram um pouco mais, outras eles cobram um pouco menos. Como a Mayara comentou, depois isso é reembolsado, ou parte disso pelo menos. Mas nunca fica muito claro isso, e quando a gente tenta perguntar, é uma avalanche de informação, se tiver informação, se a pessoa se dispor a falar, que você não consegue entender. Eu acho que só quem já mora aqui na França há muito tempo que consegue entender, ou nem isso. Mas assim, é muito difícil de você entender. Não é igual no Brasil, por exemplo, assim, o valor é esse, pronto, tabelado, né? O imposto é tanto, é 27.000%, é isso. E pronto, não muda mais. Aqui não, aqui é tudo um monte de exceções e você simplesmente desiste por questão de tempo de entender o porquê que você está pagando. Eles vencem por cansaço, né? Você acaba cansando. Tudo bem. Sim. E aí, finalmente, acho que dentro ainda de diferenças, tem 2 pontos ainda, né, para falar. A gente sentiu aqui, por exemplo, na França, é muito comum, ainda mais em casas mais antigas, você não ter um lavabo no banheiro. Então você tem o banheiro com o toalete separado da sala de banho, separado da parte de chuveiro, né, de tomar banho.
Então, isso é padrão. Todas as casas aqui você vai ter um toalete e um banheiro para você tomar banho separado, que higienicamente faz sentido. Porém, às vezes você vai num vaso sanitário e você sai dali e não tem lugar para você lavar a mão, né? E eu não sei como eles viam isso como algo aceitável. A questão da higiene, que eu acho que eu já comentei num dos primeiros vídeos meu, é bem diferente, né? Essa questão da higiene do que a gente está acostumado no Brasil. Sim. E para eles tá tudo bem, né? É comum. Então, o padrão é que se vocês forem morar em uma casa aqui, uma casa mais recente ou uma casa reformada... Talvez tenha, talvez seja diferente. E vai ser um puxadinho. Você vai ver claramente que aquilo não foi implementado quando a casa foi construída. A não sei que for um apartamento, uma casa nova. Você vai ver que todas as casas que vocês mudarem vai ter um puxadinho com um lavabo. Né? Porque em algum momento isso passou a ser... Então, gente, a gente está comentando sobre isso, é sobre a nossa experiência nas casas que a gente está indo. Pode ser que tenha pessoas que vai falar, não, mas eu fui para a França e não era bem assim. Bom, existem, né, as casas mais novas que não são assim, hotéis novos também não, pode ser que não seja assim, mas a gente está comentando um pouquinho da nossa experiência, tá bom? E aí, finalmente, para fechar esse tema, eu acho que já está se prolongando muito, é a questão de acessibilidade. Aqui o transporte público é muito bom, é tudo no horário, tudo de qualidade. Mas eu acho que vale frisar também, o transporte público é bom na cidade grande, né? Por exemplo, a gente mora numa cidade um pouquinho afastado de Lyon mesmo, e aí essa questão do ônibus acaba não sendo tão bom, né? Tanto é que a gente teve que comprar um carro por conta disso. Não tem uma frequência tão alta, mas exatamente. Os ônibus, o transporte em geral, são transportes de qualidade, que você não tem uma superlotação, você vê que o pessoal se preocupa com uma questão de demanda, né? Tem mais pessoas, no momento de trabalho tem uma quantidade muito maior de ônibus, enfim. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, no metrô especificamente, a gente teve dificuldade muito com a questão de acessibilidade. Por exemplo, a gente está com a bebê levando o carrinho. Diversas vezes a gente teve que subir e descer a escada com o carrinho e com a bebê. Sim, principalmente porque agora tá em época de obra, talvez por conta dos Jogos Olímpicos, então a maioria tá em obra ou tá quebrado, enfim. Só que eu acho que isso é muito pior, né, amor? Em Paris, por exemplo, é zero, não tem um elevador, sabe? Nada. Paris é, tipo, mil vezes pior, né? Então... Paris, se você tiver problema, se for um cadeirante, tiver problema de acessibilidade... você simplesmente não vai. A cidade não... Parece que não te incluiu no planejamento dela. Assim, é um absurdo você imaginar que, por exemplo, Paris, lugar que todo mundo fala, todo mundo quer ver, você não tem uma acessibilidade, uma coisa tão simples, assim, tão banal que enfim, outros países muito mais subdesenvolvidos, vamos dizer, tem, né? Enfim. Vamos pro próximo, então, para não ficar muito longo o vídeo. Sim. Acho que a última é a questão de custo de vida, né? Que acho que a Mayara comentou um pouco sobre isso já também. É um ponto em comum também, que eu acho que é um contra. Porque quando a gente pesquisou para vir para cá, um dos pontos que a gente decidiu é se a gente ia conseguir sobreviver e, enfim, pagar nossas contas e viver de uma forma confortável. E a gente subestimou muito os custos. Eu acho que pesquisando o que a gente viu na internet, teve um aumento muito alto recentemente, né? Acho que até com a guerra da Ucrânia, com várias coisas assim. Por exemplo, a eletricidade aqui aumentou muito. A eletricidade aqui é muito mais cara do que a gente pagava no Brasil, se a gente converter, né? É muito mais caro. A comida também. Em números, você tem um pouquinho para exemplificar, para o pessoal entender mais ou menos? É umas 5 vezes mais caro. Então, por exemplo, se você pagava R$200 de conta de energia elétrica, aqui você vai pagar mais de R$1.000. Então, assim, é pelo menos 5 vezes mais caro. Então, e aqui é energia nuclear, né? A maioria tem mais de 30 pontos de energia nuclear, então é muito, muito estável. Você não vai ter apagões aqui, mas a gente nunca presenciou, e pelo que eu conversei com o pessoal aqui, é muito difícil de ter. É 220 tudo, né? Vale a pena citar. Mas é muito confiável, né? O serviço, porém é muito caro. E para carro elétrico, né? Isso acaba pesando também. Mas, por exemplo, outros custos que a gente tinha subestimado é o custo de moradia. O aluguel aqui é muito caro, né?
também, se você for... Sim, eu comentei no meu outro vídeo, né? Então é algo bem ruim mesmo. Se for comparar com o Brasil, provavelmente você vai pagar umas 5 vezes mais caro convertendo, né? Se for comparando uma cidade, por exemplo, uma metrópole como Lyon, talvez, ou Paris, é mais caro ainda. Comparar com São Paulo e Rio, você vai pagar 5 vezes mais caro, um aluguel parecido, né? E a comida também, a alimentação. A gente, por exemplo, a gente vai no mercado, a carne é muito cara, né? A carne, por exemplo, você vai, hoje, vamos dizer ali, em janeiro de 2024, nesse período agora, a gente, só para ter uma estimativa, a gente vai comprar 1 quilo de peito de frango, e isso dá em torno de 10, 11 euros. O mais barato, a gente acha. Bem barato. Que no Brasil, tá na promoção. Convertendo no Brasil isso daria 60, 70 reais. Então, né, convertendo pelo menos com um euro turismo, né? Então é bem alto. E frutas, né? Acho que a Mayra comentou sobre não ter frutas aqui. Tem frutas de fora, dependendo do período. Por exemplo, o mamão a gente demorou muito para conseguir ver aqui, né? Sim, a gente chegou em julho, a gente foi encontrar em dezembro, mais ou menos. Sim. E quando encontramos, estava bem feinho, assim, sabe? Veio tudo do Brasil, né? Então acho que a viagem não foi muito boa para ele. Então assim, aqui você encontra muitas frutas, todas importadas e todas extremamente caras. Sim. Então, por exemplo, você vai comprar uma pitaia, vamos dizer, você vai pagar aqui quase 100 reais uma pitaia. Então, assim, é um absurdo, né? Então, aqui é só maçã, pera e uva, são frutas, assim, do clima temperado que são comuns. Então, somando todas essas coisas, todos esses pontos, dá um custo bastante alto. Um ponto também que eu esqueci de comentar, que eu acho que é importante... Aqui na França, ou em qualquer país na Europa, também nos Estados Unidos, né? No Brasil, hoje, pensando, é um absurdo que não é assim. Aqui, o seguro de carro é obrigatório. Você não tem a opção de, não vou ter o seguro, vou ter o seguro. Você só consegue comprar o carro se tiver o seguro já pronto, né? Você receber o carro da loja, você tem que mostrar o seguro que já é validado, né? Já é ativo. E esse seguro é principalmente focando em terceiros, né? Então, você imaginar no Brasil, por exemplo, não tem seguro, se acontecer um acidente, a pessoa destruir toda uma parte de uma rodovia, aquilo fica como um ônus para o governo, né? E não tem ninguém para arcar com aquilo, tem processo, enfim, não sei como é que funciona, se você, pior ainda, se tiver uma vítima, né? Enfim, só para contextualizar então um pouquinho, essa questão do seguro acaba tendo um pouco mais de custo para a gente, né? Então, como é obrigatório, a gente acaba elevando um pouquinho mais esse custo, então fica tudo mais caro. Sim, então a gente, no final das contas, a gente está gastando muito mais do que a gente imaginava. Do que imaginávamos. E isso é para ser considerado, às vezes quando você faz a conta, tanto não só para mudar, mas para fazer uma viagem para cá, você vai fazer uma conta talvez com valores mais atualizados do que você encontra na internet. Eu acho que é isso, a gente acabou entrando com todos os pontos que a gente tinha. Bom, é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter sido útil para você que está pensando em vir para França, ou seja para viajar ou para morar, enfim. Se você gostou, dá um curte, compartilha para poder divulgar a nossa história. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e quiser ver mais vídeos desse tipo. E é isso, né? Até o próximo. Tchau, tchau. Beijos de luz.